Olá, amigos, tudo bem? Aqui Marcelo Betil, diretor do Instituto Alfaplan de Pesquisa, e hoje o nosso treinamento será sobre estudos de mercado como ferramenta para entender o consumidor imobiliário. Nesse treinamento, nós iremos abordar os seguintes tópicos: panorama econômico de 2021 e a nova janela de oportunidades para o mercado imobiliário. Iremos também tratar sobre o cenário econômico, o advento da pandemia em nosso mercado, o desempenho do mercado imobiliário nacional e local. Também vamos falar sobre a pesquisa de mercado como ferramenta para validação e concepção dos projetos imobiliários, através da identificação de nichos de mercado, métodos usados para o diagnóstico desses nichos e a detecção desse tamanho de mercado, e, enfim, a ferramenta de pesquisa de mercado como um propulsor das empresas de sucesso. Vamos tratar também de algumas tendências do mercado imobiliário no momento pós-pandemia. Muito bem, ao tratarmos do panorama econômico de 2021, é importante inicialmente a gente ver o tamanho das grandes economias globais. Com isso, a gente tem o tamanho das principais economias, porque a gente fica falando de PIB, o crescimento do PIB, 5%, 10%, a China cresce a uma determinada velocidade. Então aqui eu trago o tamanho das economias globais, das principais economias globais, onde a gente tem os Estados Unidos aí com 20 trilhões de dólares de PIB, a China com 13,6, enfim, e as demais economias, a Alemanha 4 trilhões, o Brasil 1,9, a representatividade, enfim, dessas grandes economias. Vamos pegar o mercado Estados Unidos e China, né? Nós temos 43% da riqueza global com essas grandes potências. Se a gente pensar Estados Unidos, China e a região do euro, nós vamos ter 67% da concentração da riqueza global. Vamos falar um pouco de Brasil agora, né? Olhando o que são as projeções dos indicadores econômicos para o Brasil. Então a gente olha, o crescimento do PIB em relação ao ano anterior, nós temos um crescimento positivo, uma estimativa, segundo o relatório Focus, de 5%. Né? Um pouco mais, um pouco menos, mas enfim, isso daí é o que está norteando o crescimento do nosso PIB. Se a gente olhar o IPCA, nós temos uma projeção de 8,69% até o final desse ano, segundo o relatório Focus. A taxa Selic de 8,25%. A cotação do dólar em torno de 5,25 reais, né? Onde a balança comercial ela se torna superavitária em 70 bilhões na relação comercial. E ali a gente coloca algumas notícias, enfim. Sobre notícias econômicas, todo dia a gente tem uma série de analistas colocando isso. Mas, enfim, é só para trazer um pano de fundo do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Olhando para o nosso mercado, o mercado imobiliário, é importante a gente salientar alguns números do financiamento imobiliário para contextualizar o que está acontecendo hoje no nosso setor. Então, enfim, a gente tem o desenvolvimento de algo em torno de 589 mil unidades financiadas até agosto desse ano, segundo fonte da ABCIP. Né? Então, nós temos aí um grande volume de unidades imobiliárias financiadas, né, com recursos, né, da SBPE, e isso mostra o quanto o nosso mercado está desenvolvido e está crescendo, né, na parte de financiamento imobiliário, na aquisição de novas unidades. Então, temos aí em torno de 590 mil unidades em aquisição. Se eu comparar isso, até para contextualizar, nos últimos 10 anos nós temos o ano de 2011 como uma referência no crescimento imobiliário. Né? Então, se eu me lembrar do que aconteceu lá em 2011, no grande boom que nós tivemos no setor imobiliário, nós temos em torno de 492 mil unidades financiadas com recursos da SBPE. Isso daí representa, no mercado atual hoje, se olhar
somente para os meses que a gente tem os dados consolidados, como até o momento nós temos os dados consolidados de agosto, né? Nós temos aí em torno de 589 mil unidades já financiadas. Então a gente já superou e muito nesse ano de 2021, apesar de todos os problemas que a gente vem enfrentando, superou e muito o volume de unidades no melhor ano do mercado imobiliário brasileiro, na década, vamos pensar nessa última década. Então isso mostra a pujança do nosso mercado, o mercado imobiliário como uma fonte para gerar emprego, renda e reativar os motores da nossa economia. Isso é muito importante. Um outro ponto importante que é indispensável para uma análise de mercado é olhar o desempenho do mercado imobiliário local. Nós, em uma iniciativa única com o Sinduscom do Rio Grande do Sul, criamos, juntamente com o Sinduscom, Alfaplan e a Órolo, o panorama do mercado imobiliário de Porto Alegre, onde a gente estuda o desempenho das vendas do mercado imobiliário mensalmente. E essa ferramenta é uma ferramenta muito importante na hora de se pensar produtos imobiliários, se pensar lançamentos imobiliários. Essa análise mensal, ela já tem um histórico, uma série histórica de mais de 12 meses, onde a gente acompanha o desempenho das vendas do nosso setor. Algumas constatações são importantes a gente pegar e colocar à disposição, como verificamos até então. A gente viu, ao longo desses 2 últimos anos, uma desaceleração dos PIBs mundiais, né? Uma diminuição do comércio entre as nações, né? Modificação estrutural e na origem dos investimentos estrangeiros, um fluxo irregular, muitas vezes positivo ou negativo, da entrada e saída de recursos estrangeiros na nossa economia. O que a gente pensa que é importante e é uma constatação que a gente deve manter? A necessidade de uma taxa de juros ainda em patamares menores, se manter isso. Nós percebemos ainda na nossa economia um desemprego persistente, fruto de toda essa recessão econômica que enfrentamos ao longo dessa pandemia, né? Da onde vem essa resposta? Né? Ela não é mais uma resposta de consumo, porque a gente tem uma aceleração de inflação. Ela tem que ser uma resposta que venha do capital privado, do investimento privado na economia, na retomada da atividade econômica no país, né? Isso vai melhorar e muito a condição de emprego, né? Vamos gerar renda, enfim. A gente verifica a produção industrial numa recuperação, né? Uma recuperação crescente. Enfim, o ano de 2021, então, ele é um misto de recuperação e grandes oportunidades. E a partir de agora, a gente vai tratar de ferramentas que a gente pode utilizar no mercado imobiliário para construir empreendimentos nichados, empreendimentos segmentados a determinados públicos, que vão, sim, diferenciar o desempenho das vendas das incorporadoras e construtoras. A pesquisa de mercado como ferramenta para validação e concepção imobiliária. Nesse momento, nós apresentamos as ferramentas de apoio às orientações de mercado. Então, a gente tem uma série de estudos de mercado, né, que vão facilitar a leitura, né, e o contexto que deve ser desenvolvido o empreendimento, o contexto temporal, no caso. Então, quando a gente fala sobre empreendimentos imobiliários, alguns estudos eles vêm naquele momento em que a empresa está muitas vezes prospectando áreas, muitas vezes ainda nem comprou o terreno que vai ser desenvolvido. Então, esses estudos são chamados de estudos vocacionais, que eles vão detectar o tamanho do mercado, né, qual a concorrência daquela região para determinado produto imobiliário, vão também determinar o contexto econômico daquela região. Né? Então, são estudos vocacionais que vão balizar, muitas vezes, a decisão
do empresário de avançar com a incorporação, com o empreendimento ou não, né? Então, estudos vocacionais é nesse momento prévio onde se está se negociando a área, ou muitas vezes a área está num estudo que ainda não avançou para a área de arquitetura e a gente precisa balizar e orientar melhor, da melhor forma, o grupo de arquitetos, enfim, o grupo de desenvolvedores imobiliários. Depois nós temos, enfim, nesses estudos também a gente detecta quais são as demandas potenciais em relação ao valor que vai ser praticado no lançamento imobiliário. Nós temos também aprovado e avançado o projeto, estudos quantitativos que eles vêm para ajudar a saber o determinado público e a determinada faixa de valor que deve ser lançado esse produto imobiliário. Então, são pesquisas quantitativas que dão essa informação aos empresários. Nós também colocamos à disposição, e aí sim, num outro futuro, né, quando já desenvolvida a etapa das vendas, estudos de satisfação, pesquisas de satisfação, que também elas mostram a expectativa do consumidor no recebimento do produto, né, e são algumas das ferramentas de apoio à decisão. Agora nós iremos abordar alguns tipos de empreendimentos imobiliários que cresceram muito em termos de oferta e em termos também de busca do cliente por essa tipologia de empreendimento. Então a gente tem a área de urbanismo crescendo muito no Brasil através dos loteamentos e condomínios. A busca por maiores espaços livres, ela foi uma constante nesses 2 últimos anos. Então a gente viu um crescimento muito grande e uma interiorização das pessoas no próprio país. Então a gente viu estoques sendo resolvidos aí em cidades do interior, em cidades turísticas, cidades serranas, o litoral também, né, uma vez que o deslocamento das famílias se deu por conta de todo o problema da pandemia, né? Então hoje as relações de trabalho elas podem ser executadas em qualquer cidade, em qualquer lugar. Basta se ter uma conexão de alta velocidade. Então nós temos testes para validar o tamanho desses projetos imobiliários, o quanto é possível uma cidade, uma região absorver dessa oferta imobiliária, e a gente coloca alguns pontos aí, enfim, que verificamos como tendência e reflexos do que aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Então a questão que loteamentos e condomínios fechados viraram uma forte tendência e um desejo das famílias em buscar esses locais para continuar as vidas e a relação de trabalho. O advento de bairros planejados surgindo muito, não somente nas capitais, mas também em cidades de porte médio do interior do Brasil. Então a gente vê esses bairros planejados também tomando forma em outros centros urbanos, que até então não era percebido, né? O advento das Smart Cities também é uma proposta que a gente vê muito atual, né, para desenvolvimento imobiliário. Através desses projetos, como que a gente pode diferenciar essa oferta imobiliária? Como a gente pode atrair as famílias para cidades de porte médio, para sair dos centros urbanos? Qual é a ancoragem para esses bairros? É a ancoragem de consumo? É a ancoragem de educação? É a ancoragem de ensino? Tudo isso é testado e validado nas pesquisas desenvolvidas. A gente vê que uma das tendências primordiais para o sucesso desses empreendimentos é a questão de uma proposta financeira como um catalisador dessas vendas. Então, a proposta financeira é fator primordial. O quê? É um fluxo de pagamento bem equilibrado. Isso faz com que tenhamos, para esse caso específico de produto imobiliário, condomínio, loteamento, um melhor desempenho das vendas. É importante também lembrar que 8 a cada 10 imóveis vendidos possuem valores de até
230 mil reais. Então isso também vai balizar muito do que é a oferta imobiliária para essa tipologia, para esse tipo de projeto, para esse tipo de empreendimento, como também esse dado é muito importante para balizar a oferta imobiliária urbana. E aí a gente vai para o seguinte slide. Agora tratando de empreendimentos residenciais urbanos verticais, na sua grande maioria. O que a gente precisa validar? Precisamos validar a localização específica desse novo projeto. É importantíssimo avaliar isso e o quanto ela é uma localização forte que agrega ao valor da oferta imobiliária. Validamos também a infraestrutura do empreendimento proposto, todos os itens, se tem itens acima da expectativa do consumidor ou itens aquém da expectativa, a relação preço e tamanho da planta, importantíssimo para validar o ticket dessa planta e desse empreendimento, a tipologia, logicamente, 2D, 3D, 1D, né? E a elasticidade dessa demanda frente aos preços propostos. Né? Algumas tendências e reflexos desse nosso novo consumidor imobiliário a gente pode falar. Se eu avaliar determinada faixa etária, a gente começa a repensar a questão de compra de imóvel. Né? Então, alguns consumidores de determinada faixa imobiliária nem sempre veem a aquisição do futuro imóvel como algo que vai ser um dos desejos da vida futura. Então, a gente repensa essa questão de compra de imóvel se a gente avaliar determinada faixa etária, uma faixa etária mais jovem, né? Então, até onde vai o desejo de comprar um imóvel por parte do jovem? Como eu coloquei anteriormente, nós temos 8 a cada 10 imóveis sendo vendido na faixa de 230 mil. Quando a gente traz isso para o produto imobiliário urbano, a compactação é o caminho para isso. Então, unidades de 20 metros, unidades de 18 metros, é o caminho para se atingir esse ticket e ter uma velocidade de venda adequada. E essa relação ticket-metragem também é importante a gente sempre estudar e validar isso com o consumidor. Senior Residence. Essa é uma tendência que a gente está vendo no mercado, onde é muito importante se fazer estudos determinados com grupos, né, grupos de pessoas da idade-alvo, né. Importante também validar com esses grupos quem realmente é o decisor familiar. Se é a pessoa, qual é a faixa etária para esse produto? É um produto 70 mais, 80 mais, né, idade acima de 80? Hoje, pessoas com 60 anos são pessoas com grande autonomia financeira, de saúde, enfim, e esse público a gente tem que calibrar bem. Qual a idade que nós temos que estudar e também qual é o decisor da compra. Se é a família, se são os familiares, os filhos ou se são as próprias pessoas, os próprios consumidores, enfim, com a idade já que a gente mencionou anteriormente. Concebendo produto sênior, a gente tem que fazer uma conexão com o nível de vida dessas pessoas e o quanto elas estão buscando um novo imóvel. A gente sabe que é difícil, depois de determinada idade, as pessoas buscarem um novo imóvel. Então, quando a gente fala com pessoas acima de 80, acima de 70 anos, essa migração para um novo imóvel, ela é um pouco mais sensível, mais delicada. Nem sempre ela vem de uma decisão unilateral, e sim de um conselho familiar. Então, é filhos que também são influenciadores na compra desse imóvel. Muitas vezes significam simplificar a vida, né? Depois de determinado tempo vivendo em casas, com apreço na moradia, fazer a troca para esse novo imóvel é algo sensível e delicado. Agora vamos falar de produto fractional.
ou multipropriedade. Também é uma tendência do nosso mercado imobiliário e com o crescimento que nós verificamos que vai ocorrer e já está ocorrendo do turismo interno, esse produto também é um produto imobiliário muito atraente na ótica do incorporador. Os testes para esse produto, as pesquisas, os estudos de mercado para o produto de multipropriedade, ela tem que, como principal desafio, localizar, uma vez que essas multipropriedades elas estão em eixos, em polos de turismo, ela tem que localizar aonde fica esse consumidor. Muitas vezes é fora da cidade, é fora da região, é fora, muitas vezes, do próprio estado, né, que esse cliente se apresenta, e as pesquisas têm que ser direcionadas para esses campos. Temos que manter a expectativa do consumidor frente à entrega desse produto, uma vez que nós temos um prazo médio de 48 meses até o recebimento disso, tem que manter alta expectativa do nosso consumidor. Alguns reflexos e tendências desse produto imobiliário é o seguinte: com o crescimento do turismo interno, nós vamos ter uma nova onda, né, e uma aceleração das multipropriedades no mercado brasileiro, né? Nós já temos uma legislação específica para isso. Nós temos que pensar esses produtos com ancoragens. Essas ancoragens muitas vezes vêm com um parque aquático, enfim, uma série de atrativos para a família, né? E analisar as vocações das regiões que são inseridas nesses projetos, né? Nem sempre a vocação é para um produto de multipropriedade, um produto para ser vendido fracionadamente. Agora nós vamos falar sobre medical centers. Esse produto imobiliário é algo que vem muito forte, já vem sendo desenvolvido como uma solução para salas comerciais, para os empreendimentos comerciais, mas com o advento do que a gente vem vivendo na pandemia, cada vez mais as empresas irão avançar com os investimentos na área de saúde. E o Medical Center vem como uma solução importante para o incorporador. Hoje o Instituto Alfaplan é o único no país com essa metodologia, a metodologia de teste e detecção do tamanho desses mercados, né? E existem alguns desafios na hora de se conceber e avançar com esse projeto e avançar com as pesquisas, os estudos de mercado. É importante a gente salientar que para desenvolver esses estudos de mercado, nós temos que detectar o nicho certo, falar com as pessoas certas. Nem sempre o investidor imobiliário é o único que vai ser a pessoa que nós temos que tomar a opinião. Nós temos que falar com os médicos chefes de equipe, né, entender a relação dos médicos com o ponto de serviço e o ponto de trabalho, né? Então a gente tem que ter essa ideia bem clara e passar isso para as pessoas. É importante também entender o peso e a relação que vai vir o investidor imobiliário dentro desse projeto, né? Também fazer essa dosagem ao longo do desenvolvimento das vendas do empreendimento, e quais serão as homologações e as ancoragens que vão estar disponíveis nesse futuro empreendimento. É sempre bom lembrar que é importantíssimo para o sucesso desse empreendimento ter uma ancoragem forte, uma ancoragem de saúde, um centro diagnóstico, um hospital-dia, que venha a favorecer a sinergia desse ecossistema de saúde. Bem, pessoal, chegando ao final desse treinamento, dessa nossa conversa sobre o mercado imobiliário, tendências e os reflexos da pandemia na oferta imobiliária, a gente apresenta o Instituto Alfaplan, colocando para vocês um pouco da nossa trajetória no mercado imobiliário nacional, né? Então é um instituto de pesquisa de mercado associado ao Sinduscom Rio Grande do Sul, e por isso a gente já faz o agradecimento ao nosso Sinduscom pela oportunidade. Também associado à Câmara Brasil Alemanha de Comércio Internacional, associada à Câmara Italiana de Comércio. É um instituto que tem um know-how
de mais de 12 anos de mercado imobiliário, fora a experiência pessoal das pessoas que compõem a nossa empresa. Foi o único instituto que participou da Expo Real em Munique, na Alemanha, o único instituto de pesquisa de mercado do Brasil que participou da Expo Real como forma de atrair novas tendências para o mercado, como forma de atrair novas boas práticas para o nosso mercado. Enfim, ao longo desses 12 anos de instituto, nós temos mais de 600 mil pessoas abordadas com os nossos estudos. Né? A nossa presença é ativa em 17 capitais no território nacional. E aqui a gente tem um pouco do que a gente conseguiu desenvolver com os grandes parceiros do nosso mercado. Então, na oportunidade que nós tínhamos o Sinduscom Premium, nós temos aí algumas premiações que o Instituto conseguiu auxiliar no desenvolvimento desses grandes projetos. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento ao Sinduscom, né? E o que precisarem, enfim, em termos de pesquisa de mercado, em estudos de mercado para detecção de demandas imobiliárias. A nossa experiência é uma experiência de mais de 500 projetos imobiliários, né, em todo o território nacional. A nossa sede fica em Porto Alegre, mas nós temos projetos e pesquisas rodando no Brasil inteiro. Fica o nosso agradecimento ao Sinduscom pela oportunidade desse treinamento, por essa conversa que tivemos aqui. Ficam os nossos contatos, nossa sede é em Porto Alegre, mas temos atuação nacional. Agradecemos ao tempo e à disponibilidade de todos e até uma próxima oportunidade.